Histórias que inspiram, cidades que crescem, cultura, turismo e as pessoas que constroem o futuro dos municípios. Em entrevistas com prefeitos, secretários de cultura e lideranças locais, o Cidades em Movimento apresenta as iniciativas que valorizam cada região e fortalecem o Rio Grande do Sul. Cidades em Movimento, com Márcio Lima. Ser guaibense é viver com entusiasmo, inspirar-se na diversidade e manter-se sempre aberto às transformações. É ter orgulho de um lugar onde a história pulsa forte, berço da Revolução Farroupilha, e onde as belezas naturais encantam e acolhem. É agir com determinação, com vontade de evoluir, e uma cidade que é referência no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. É construir o futuro com consistência, passo a passo, investindo em inovação e consolidando-se como uma cidade moderna, preparada para os desafios que estão por vir. Seja Guaíba, Guaíba rumo ao centenário. Agora tô bem quentinha. Olá, eu sou Márcio Lima e nós estamos começando o nosso Cidades em Movimento, o nosso programa número 1, aqui pelo canal 524 da Claro TV, na RS Play. E eu já vou dizer que você pode acompanhar esse programa em todas as nossas plataformas, no nosso streaming, também no nosso YouTube e baixando o aplicativo da RS Play no teu smartphone ou na tua Smart TV. E é com muito orgulho que eu venho aqui em nome da RS Play dizer que o compromisso que assumimos com o povo gaúcho, com os gaúchos, de trazer informação, de lidar com as coisas aqui do Sul com muito carinho, porque somos daqui, começa nesse instante no Cidades em Movimento. E eu tenho muito orgulho de dizer que estamos aqui hoje com dois representantes da nossa cidade vizinha, que neste ano de 2026 está completando 100 anos. Eu estou com o secretário de Cultura de Guaíba e com a secretária de Desenvolvimento e eu vou pedir que eles se apresentem para que a gente comece a falar dessa grande cidade que é Guaíba, que está inserida na história de todos os gaúchos. Isaac, por favor. Obrigado, Márcio, pela recepção. Estamos encantados aqui com a estrutura da RS Play, pela generosidade que vocês têm recebido a gente aqui. Eu sou Isaac Conceição, sou secretário de Cultura do município de Guaíba, sou artista, formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, em gestão em artes circenses pelo nosso vizinho aqui, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Que legal, o IFES. Né? E o IFES, isso. E estamos aqui para falar sobre a cultura do nosso município, né? Apresentar um pouquinho as belezas da nossa cidade, todo o potencial que a gente tem na área da cultura, na área do turismo, na área do desenvolvimento humano. E vai ser um prazer ter esse papo contigo aqui hoje. Que legal. Essa é uma das essências do Cidades em Movimento e além, óbvio, de toda essa cena cultural, do turismo, do comércio da cidade, a gente também tem a preocupação de trazer para o munícipe de cada uma dessas cidades o que está acontecendo em termos de administração, o que esse munícipe que confiou nessa administração pode esperar do que está acontecendo e está aqui comigo a secretária de Desenvolvimento, a Letícia Maganha. É isso, Letícia? É isso. E eu vou pedir que ela fale um pouquinho, se apresente, e aí a gente vai falar também do que o município está trazendo, está fazendo de desenvolvimento para os seus munícipes. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Márcio. Assim como o Isaac falou, nós fomos extremamente bem acolhidos aqui por vocês. E eu me chamo Letícia Pires Maganha, eu sou advogada, formada há 20 anos, tenho um escritório de advocacia na cidade. Estou hoje como secretária interina da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Já vinha fazendo um trabalho desde o ano passado, né, como secretária adjunta da Secretaria. E no ano de 2024 eu fui convidada para concorrer na eleição como vereadora. Fiquei como a primeira mulher mais votada do meu partido, que é o Partido Liberal, e como segunda suplente também nas eleições, Legal. né? E de lá para cá venho fazendo um trabalho aí com propósito para a população. E é um prazer poder participar e contar um pouquinho do desenvolvimento da cidade. Legal, a gente já vai continuar o nosso papo e eu quero aproveitar aqui para agradecer a prefeita de Guaíba, a Claudinha, que cedeu, né, esses dois representantes para virem aqui falar do município e ela não pôde estar aqui com a gente devido a compromissos de agenda que infelizmente faz parte e ela não pôde adiar para estar aqui com a gente, mas está lá representando Guaíba e fazendo aquilo que ela se comprometeu quando assumiu a cidade. Obrigado mais uma vez, Claudinha. Isaac, vamos falar um pouquinho da cultura do município, o que está acontecendo no município, vamos falar dos eventos desse centenário.
de Guaíba e o que as pessoas vão encontrar em termos de cultura e turismo quando elas forem a Guaíba. Beleza, Márcio. Falar da cultura de Guaíba é algo que me emociona muito, né? É um contexto cultural bastante pujante, né? Onde a gente consegue, né, desenvolver todas as dimensões da cultura dentro de um território, né, com em torno de 100 mil habitantes. Né? A gente consegue ter a dimensão cidadã muito presente através dos direitos culturais, a dimensão simbólica, através de tudo que a cidade representa, tanto para a história do Estado, quanto para o que está sendo construído para os próximos 100 anos, né? E a dimensão econômica, né, onde também casa muito lá com o desenvolvimento com a Letícia. Né? Então, a gente vem trabalhando, né, basicamente nessa nova etapa, né, do governo da Claudinha, né, começou com o Maranata, nesse segundo mandato, onde a gente tem uma Secretaria de Cultura voltada especificamente para a cultura. Né? Diferente de alguns outros municípios onde a cultura está embaixo do mesmo guarda-chuva com outras pastas, como o turismo, a educação, o esporte, né? A cultura no município de Guaíba, ela tem uma pasta exclusiva, onde os artistas podem encontrar ali, além de uma secretaria que trata de eventos, sim, né? Mas também um ponto de partida para a formalização, para a estruturação dos seus projetos. Né? É uma secretaria diferente, né? Num momento diferente da cidade, onde a gente está comemorando o nosso centenário, né? Com um olhar no passado, né? Mas com o pé bem firme no presente e com a perspectiva de futuro, né? O que será os próximos 100 anos, e é isso que a gente tem trabalhado através da cultura, através do desenvolvimento também, para que a gente crie fortaleça a nossa identidade, mas abra perspectivas para a criação de outras visões do nosso município, né? Para os próximos 100 anos. Que legal, Isaac. O Isaac Conceição, né, eu conheci ele por uma indicação, aliás, através da Cíntia Moreira. Obrigado por fazer essa conexão, Cíntia. E tem muita coisa para a gente falar sobre cultura em Guaíba. A gente está conversando nos bastidores e eu já vou voltar para o Isaac, mas eu quero falar um pouquinho com a Letícia Maganha. Letícia, fala para a gente, né? Eu vou te fazer uma pergunta completamente agora de leigo e ela é importante, né? Eu acho que as pessoas não são obrigadas a saber o que cada secretaria faz. O que a Secretaria de Desenvolvimento faz em Guaíba? O que o cidadão guaibense vai encontrar de serviços e o que a Secretaria tem lá já de projetos preparado para receber esse cidadão? Certo. A Secretaria de Desenvolvimento, quando ela foi pensada em um local onde o empreendedor, todas as pessoas possam encontrar os serviços que precisam, desde o momento que tu tens que abrir uma empresa, que tu tem que solicitar o teu alvará de funcionamento, até um local onde tu possa utilizar para fazer a seleção de colaboradores da tua empresa, um cowork para que tu possa também, algumas pessoas possam utilizar o espaço para trabalhar. Então, lá, além desta parte, nós temos o fomento ao agronegócio, temos o fomento à parte de serviços, indústria e comércio, temos uma diretoria de inovação e tecnologia e toda a parte de eventos e turismo também acontece. Quando ela foi pensada justamente em reunir tudo que é relativo ao desenvolvimento. Perfeito. Por isso que teve essa divisão que o secretário Isaac comentou. Dessa forma que o pessoal consegue encontrar os serviços e ser atendido da melhor forma. E essa é uma dúvida uma pergunta importante, porque muitas pessoas perguntam, mas o que vocês fazem lá na agência, né? Nem todo mundo chama de secretaria, alguns chamam de agência. Isso, exato. E onde está localizada hoje? Fica localizada na 20 de setembro, fica em frente à Escola Dimensão, no centro da cidade, bem de fácil acesso. Perfeito. E tu tem uma equipe maior, enfim, que tem cada pessoa lá dentro do seu desenvolvimento, porque o que acontece, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, né, e me corrige se eu estiver fazendo alguma informação errada, a gente sempre tem aquela ideia assim, principalmente quando está falando de uma agência, em que a ideia é facilitar os serviços à comunidade, nem sempre isso acontece e muitas vezes é pela questão da humana mesmo, né, da falta de servidores. Como está isso lá na secretaria e qual o tempo de espera para algum serviço? Tem isso? Não tem? Como que está essa parte lá? Lá na Secretaria nós temos uma equipe em torno de 40 e poucas pessoas, mais ou menos, cada gerência é organizada com as suas equipes, né? E o serviço ele é ágil. Normalmente o pessoal chega, faz um protocolo e em seguida, em poucos dias, já tem o retorno. O serviço realmente acontece. Que legal, isso é muito legal. E eu fico muito feliz de saber essas informações que vocês estão trazendo sobre Guaíba. E como a gente falou, nossa cidade irmã está aqui do lado, né? E tem tantas coisas, tantas belezas em Guaíba. Eu queria que a gente já fosse falando um pouquinho sobre isso, Isaac, né? Do turismo, o que os turistas vão encontrar lá. Vamos falando já dos eventos desse centenário de Guaíba. E vamos lá, vamos falar todo mundo junto, porque eu sei que as duas secretarias, elas são parceiras, se complementam, né? Que, né, a gente estava conversando sobre isso, quando tu vai fazer um grande evento, tu precisa do desenvolvimento para tornar a parte logística e prática possível, né? Vamos falando disso tudo. Essa foi uma medida muito inteligente, né, do nosso executivo, né? Normalmente, como eu vinha comentando, né, a Secretaria de Cultura
ela está junto com outras secretarias e principalmente, né, muito ligada aos eventos, o que acaba tomando muito tempo, né, do planejamento e da execução das ações, deixando pouco tempo para a gente tratar da cultura do dia a dia, para ir lá no projeto sociocultural, para receber os artistas, os fazedores de cultura do município e dar algum tipo de encaminhamento na trajetória deles. Né, com essa divisão que a gente está presenciando e vivendo agora em Guaíba, né, boa parte, né, dessa responsabilidade técnica das estruturas passou para um setor dentro da Secretaria da Letícia, né, para que desobstruísse a pauta, né, e a gente abrisse mais espaço para as ações menos visíveis ao grande público, mas de grande repercussão, né, no desenvolvimento cultural do município. Né? Então, a partir dessas alterações, a gente começou a pensar os eventos por dois vieses, né, o viés cultural e o viés econômico, né, e separando as ações para que os eventos com duas frentes de trabalho distintas pudessem acabar gerando frutos ali na frente, defendendo o lado econômico, o lado, né, dos eventos mesmo, que é a ponta do iceberg lá em cima, mas que, por outro lado, né, a gente pudesse dar o fomento cultural. Né? Um exemplo muito claro disso, a gente vai viver daqui a pouco, nos próximos dias. Setembro é um mês especial, né, devido às comemorações da Revolução Farroupilha. Né? A gente tem, dentro da mesma semana, duas frentes de trabalho que acabam entregando um produto único aos olhos da população, né, que é o Sarandei Farroupilha, mas que, pelo lado da Secretaria de Cultura, a gente cuida da parte de construção histórica do evento, de manutenção das raízes, né, da propagação da nossa cultura gaúcha, né, nas ocupações do sítio histórico, né, nas oficinas que os CTGs, né, fornecem para a população. Atualmente, em Guaíba, a gente tem 11 instituições tradicionalistas, né, entre CTGs, DTGs e piquetes, todos eles muito ativos, né, participativos na construção e manutenção da nossa identidade. Né. Então, a gente tem essa parte, como tem a parte do espetáculo, que faz a economia girar com força, né, que bota o artista no palco, né, e isso a Agência de Desenvolvimento nos auxilia com a equipe técnica que cuida de montagem de palco, do que é mais apropriado para cada espaço. Né. Eu costumo dizer que lá na Secretaria de Cultura, alguns eventos, como o Sarandei, o Carnaval e a Feira do Livro, a gente pensa a essência do evento, a estética, sonha, e eles vão lá e colocam a gente agência de desenvolvimento, estrutura com a equipe técnica deles para a gente também poder fazer as melhores escolhas, pensando na repercussão do evento, mas também nas questões de economicidade, né, do que a cidade está precisando naquele momento. Né. Então, é um trabalho feito separado, mas junto. Né. A gente pensa, depois a gente se reúne e faz as coisas acontecerem. Né. Tu perguntou, né, tu falou sobre as nossas comemorações dos 100 anos. A gente lançou um edital ainda no ano passado, convocando a população, as principais instituições do município, para que participassem da elaboração da programação dos 100 anos. Claro que tem algumas ações que partem do governo, partem das secretarias, que são visões de governo, né? Mas tem os desejos da população que muitas vezes não está no nosso radar, né? E essa abertura para a conversa faz com que novas ideias cheguem e que as pessoas se sintam pertencentes a essa comemoração de 100 anos, né? Que não seja uma visão exclusiva de quem está na prefeitura nesse momento, né? Então, a gente vai construindo uma programação que vai ao encontro do desejo da população, né, vai ao encontro de um planejamento de governo, né, e também das aspirações de cada uma das pastas. Daí envolve educação, envolve o desenvolvimento, envolve a gente na cultura, né, e dentro dessas áreas, mais Secretaria de Governo, a gente elabora os planos estratégicos para que consiga, né, contemplar, né, todas essas visões da nossa cidade, né, que cada comunidade, cada pessoa, né, enxerga a cidade de uma maneira diferente. Lá dentro do seu núcleo da comunidade. Exatamente. Letícia, e o papel da Secretaria de Desenvolvimento nessa parte cultural? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, a prática mesmo, e também falasse um pouquinho, e aí uma dúvida minha, por exemplo, eu quero montar uma empresa e escolhi a cidade de Guaíba para que a minha empresa vá para lá, né? Esse oferecimento da estrutura, onde é o melhor local para essa empresa se estabelecer, toda essa parte burocrática, documental. Quanto tempo isso leva? Como é que está isso? É o desenvolvimento que cuida disso? E me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada. E já também essa questão aí dos eventos, né? E desse movimento cultural. Eu queria que tu falasse um pouquinho para mim sobre isso. Então, lá na Secretaria da Agência de Desenvolvimento, nós temos uma gerência que é a gerência de turismo e eventos. Certo. Assim como o Isaac falou, a gente faz toda a parte de contratação, toda a parte burocrática, administrativa, de fazer contratos com artistas, de fazer o contato direto com eles mesmos para que o evento aconteça da melhor forma. O Isaac faz a parte cultural, a gente faz essa parte burocrática, contratação de estruturas, né, de pirâmides, enfim, de tudo que tu precisa para que o evento realmente aconteça. Banheiros químicos, enfim, toda a estrutura, toda essa mesmo. parte. E com relação à questão do Sarandei Farroupilha também, falando da parte de turismo e de eventos,
Todo ano acontece no mês de setembro. E esse ano a cidade teve um presente, que foi o Sarandeio Farroupilha descentralizado. Então, esse ano a gente fez uma inovação, que foi fazer dentro das entidades. Né? Então, já foi feita, acho que a terceira edição, Foram né? 4. Foram 4. Né? Todos os sábados, em alguma das entidades do município, a gente faz um grande baile, né, para movimentar aquela estrutura, para que outras pessoas conheçam aquela estrutura também, valorizar as pessoas que constroem o dia a dia daquela estrutura. Então a gente vem todos os sábados, agora sábado tem de novo, né, CTG Caiboaté, né, coincidentemente eu acho que é aniversário do CTG também, e mais o baile de prendas. Então a gente aproveitou toda essa movimentação que já existe, colocou um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de estrutura, né, para fazer dentro da instituição essa espécie de grande aquecimento, né, de mais de um mês, até o nosso grande evento que vai acontecer, né, ali na semana do dia 20 de setembro. Que legal. É uma forma da gente fortalecer a tradição, né, e dar mais força para as entidades. Né? Tem mais visitantes, enfim, é bom para a economia também, de uma forma geral. E voltando com relação à tua pergunta das empresas, né, nós temos lá na agência também a Sala do Empreendedor. Então, a gente tem um ponto lá de atendimento virtual da Receita Federal e temos também a Sala do Empreendedor. Então, a gente dá todo esse suporte, desde a abertura da empresa, para que o empreendedor que quer se estabelecer na cidade ou quem já é empreendedor e já está trabalhando na cidade, para que tenha esse suporte. Esse suporte e até uma regularização, porque a gente sabe que tem muito ainda informalidade. Sim, né? sim, com certeza. Essa consulta, né, essa conversa, nós temos lá na agência. E a gente sabe que a informalidade, né, acho que 70% dos casos, ela se mantém exatamente pela falta de acesso e de informação, Sim, né? sim. E me parece que exatamente com a agência de desenvolvimento que tu comandas, Letícia, me parece que a ideia é exatamente essa, é encurtar esse caminho e que o cidadão, né, o munícipe, ele encontre uma facilidade para isso, Sim, né? dentro da parte jurídica, dentro da legalidade, o nosso papel é justamente esse, de facilitar a vida do empreendedor, né, para que ele possa se estabelecer na cidade. Que legal. A gente passou um vídeo institucional de vocês aqui no início do programa e eu vi ali pontos culturais, né, que fazem parte da história e a gente vê muitas cidades que não se dá valor para isso, né? Não se restaura pontos culturais, não se restaura patrimônio tombado, né? E aqui me pareceu tudo isso diferente. Isso tem a mão da agência da Secretaria de Desenvolvimento. Também tem. Inclusive, agora nós instalamos as placas nos pontos turísticos, vão ser instalados os QR Codes também, para que as pessoas tenham uma informação digital, uma informação virtual, inclusive com vários idiomas, né? É uma das questões que a gente está tratando lá na agência também. Que legal isso, Isaac. E é importante a gente salientar, né? A gente tem diversos equipamentos públicos no município, alguns deles vão entrar em reforma agora, pensando nesses próximos 100 anos, né? A gente sempre fica pensando no que vai vir para o futuro, como vai ser o futuro, mas a gente precisa olhar para os nossos prédios históricos do município, né? E esse é o momento agora, né? A gente tem já alguns projetos para o mercado público, que aparecem nas imagens ali aéreas da nossa orla, né? A biblioteca vai para a reforma também, o Museu Carlos Nobre, que é um dos prédios mais antigos da cidade, de 1908, estava lá antes da gente se emancipar, né? Antes da gente se desligar de Porto Alegre, né? Desligar é modo de dizer, né? Porque a gente continua sendo muito próximo cada vez mais com o catamarã, né? E a gente tem, né, lá no sítio histórico, além do Museu do Gaúcho, a gente tem a Casa do Gomes e o Cipreste Farroupilha. Chega esse mês de setembro, e eu costumo bater muito nessa tecla, principalmente entre os tradicionalistas, que espalhados por todo o estado tem muita gente fazendo o mesmo cenário que a gente tem ao vivo lá, improvisando com papelão, com plástico, com painel. O nosso cenário é vivo. O nosso está vivo, a árvore está viva, a casa está viva, as pessoas que estão ali conhecem a história da casa, abrem as portas para as pessoas conhecerem, contam a história da Revolução Farroupilha através do olhar do guaibense, né? Da ocupação de Porto Alegre, partindo dali do nosso centro histórico. Então, é um lugar repleto de histórias, onde a gente tem o Museu do Gaúcho lá, que ajuda a contar essa história também, né? E são prédios que são os nossos maiores patrimônios, né? Porque é o nosso passado, é o nosso presente e vai estar aqui no futuro para contar tudo isso que a gente construiu até agora, né? Enquanto município, né? E até antes disso. Que legal. Letícia, em termos de estrutura da cidade, para receber esse turista, né, para receber quem quer participar desses eventos. Depois a gente vai desenvolver mais. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o Sarandeio e uma pergunta óbvia. Eu não conheço, depois eu quero que tu me responda. Existe um acampamento Farroupilha também em Guaíba? O Sarandeio é isso? Me segura aí, segura aí. Letícia, em termos de estrutura para quem quer ir conhecer Guaíba, hoje a gente sabe, para quem mora em Porto Alegre e para quem vem por exemplo, do norte do estado, da Serra, tem que passar por Porto Alegre. A gente já sabe que tem uma facilidade. Hoje tu estaciona teu carro aqui, né, no mercado público, pega o catamarã
tu tem uma vista espetacular, é um passeio muito legal de fazer, eu já fiz várias vezes, e em 5 minutos, 10 minutos, tu tá em Guaíba, Sim. tu desembarca em Guaíba e tem ali a plenitude da cidade. A estrutura para quem quer fazer isso, para o turista ir para lá, como é que está isso, o que a cidade está oferecendo, o que está sendo desenvolvido para facilitar essa locomoção dentro da cidade, como é que está isso? Nosso objetivo é justamente esse, né, que as pessoas de Porto Alegre e de outros municípios possam vir para a cidade, possam conhecer a nossa cidade, possam consumir lá. E temos os hotéis, temos restaurante, temos toda a parte de gastronomia para oferecer. Né? Os hotéis já são preparados para receber, porque já estamos acostumados com os eventos. Nós temos a Olifeira, que acontece todo ano no mês de outubro, que recebe milhares de pessoas, né? É a maior feira, inclusive, da América Latina. Então, a cidade ela é preparada para receber o turista. E tem nosso centro de atendimento ao turista ali também, Sim, né? o CAT legal. foi inaugurado esse ano, a gente chama CAT, né? Central de Atendimento ao Turista, que fica no CAT Sul, na saída ali do Na saída catamarã, do catamarã. onde nos finais de semana a gente consegue receber as pessoas que estão chegando de catamarã Olha que e legal. sanar todas as dúvidas, né? A pessoa tem dúvida onde é que eu posso tomar um café, onde é que eu posso conhecer, Perfeito. né? Quais são os pontos turísticos, e muitos são bem próximos ali do catamarã, a pessoa consegue fazer inclusive a pé. Conhecer a escadaria 14 de outubro, conhecer a orla também, né? Que legal Saladeira isso. São Geraldo. São de- Né, é uma cidade diferente na região metropolitana, né? A gente estava conversando antes ali, nos bastidores. A gente está a 20 minutos de carro de Porto Alegre, né? Está muito perto, mas ainda conserva uma aura, né? Uma estética, uma essência interiorana, né? Onde as pessoas se conhecem, né? Onde os bairros todos são perto, né? O bairro mais distante não está a meia hora do centro, né? Todo mundo muito concentrado, né? Sim. E é uma cidade com um contato direto com o Guaíba, né, que é parte da nossa história, que é parte do nosso modo de vida desde sempre. Tem uma parte ecológica muito interessante, a gente tem uma reserva florestal no centro da cidade, né, muito próximo do catamarã também. Né, a gente tem uma zona rural, né, a Letícia vai poder falar um pouco sobre isso também, né, muito interessante para o turismo rural, que ainda tem um mercado enorme, né, para ser explorado, tanto pelos turistas quanto pelos próprios empreendedores que resolvam investir na região. Né? É uma cidade, então, que ela é diferente, ela foge do concreto e asfalto, do trânsito pesado que a gente tem nas outras cidades ao redor de Porto Alegre, né? Te mantém com uma qualidade de vida bem interessante, ao lado de Porto Alegre, podendo ir pela estrada, podendo ir pelo rio. Né? Então, é uma cidade diferente, né, nesse contexto de região metropolitana, né, meio pesado, aquela coisa do concreto e asfalto. Né? Perfeito, e que, né, se tu imaginar, depois a gente tem mais um vídeo que a gente vai rodar, tu pode fazer uma caminhada de final de tarde com o pôr do sol que só Com existe certeza, aqui lindíssimo. no Paralelo 30, né, Uhum. que não vai ser encontrado em absolutamente nenhum lugar. Letícia, Eu ia falar sobre a questão do turismo rural, isso. né? Eu ia te perguntar sobre Sim. isso. Fala um pouquinho sobre isso. Nós já fizemos um projeto piloto, inclusive, né, onde nós levamos diversas pessoas para visitarem 3 propriedades, né, onde a prefeitura justamente fazendo política pública, ajudando essas propriedades, né, a se prepararem para receber o turista. Então, isso já existe. Inclusive, uma informação nova que a gente ainda não divulgou, Guaíba faz parte agora do mapa de turismo brasileiro. Né? Nós temos já somos habilitados, digamos assim, para participar dos projetos, para receber os incentivos, os investimentos e poder atuar nessa área. Né? Que legal, Letícia. E já temos também 2 vinícolas na cidade, legal. onde as pessoas que vêm de fora são vinícolas que recebem os visitantes. Pode né? falar o nome, não tem problema nenhum. Tá bom, nós temos a Guaíba Vinhos e a Tenuta do Bosque, né, que acontece dentro da propriedade Fazenda do Bosque. Eles fazem eventos pontuais para receber os visitantes e viver uma experiência, porque hoje em dia as pessoas, cada vez mais, elas buscam isso, viver a claro. experiência, né, que é conhecer a propriedade, estar em contato com a natureza, acho que fugir um pouco dessa parte digital que a gente vive no dia a dia. Eu acredito que cada vez mais as pessoas vão buscar essas experiências. E Guaíba tem história, tem as propriedades, tem a natureza, né? Já tem toda essa parte desenvolvida. As pessoas normalmente falam que Guaíba tem potencial, mas na verdade já é uma realidade. Já é uma realidade, Isso já está acontecendo, né? Que legal isso. Eu fico muito feliz, né, com essas informações que a Letícia e o Isaac estão trazendo aqui para a audiência da RS Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Quem está com a gente em qualquer ponto do estado do Rio Grande do Sul vai poder assistir esse programa aqui. E a gente tem mais coisas para falar sobre Guaíba, a gente tem mais um vídeo para passar, para mostrar um pouco disso tudo que o Isaac e a Letícia estão trazendo aqui para a gente. A gente vai fazer uma pausa muito rápida para a gente tomar uma água e a gente já volta para continuar esse assunto que ele está muito interessante e a gente ainda tem muita coisa para falar de Guaíba. A gente já volta, não sai daí. Guaíba, uma cidade onde o sol se põe sobre a história. Berço da Revolução Farroupilha. Cada rua guarda o eco de um juramento.
Aqui, no sítio histórico, a casa de Gomes Jardim se impõe, testemunha dos encontros que mudaram o destino do Rio Grande. E ao lado dela, o cipreste farroupilha, uma árvore centenária que se tornou o símbolo vivo de um ideal de liberdade. Da história ao pulsar da vida moderna, o mercado público é o coração comercial, vivo e vibrante, enquanto o terminal hidroviário se conecta à capital. O catamarã desliza sobre as águas do Guaíba, unindo passado e futuro, terra e metrópole. E na orla, a figura eterna do cancioneiro gaúcho, o Largo de José Cláudio Machado, onde a melodia nativa encontra o horizonte. Em contraste, as ruínas do antigo matadouro São Geraldo nos levam ao ciclo do charque. Uma arquitetura grandiosa, agora silenciada, que ecoa a importância econômica de uma época. A Guaíba que vive presente se desenha na orla revitalizada. A escadaria com seu mirante nos oferece uma perspectiva poética. A cultura se mantém viva no Museu Carlos Nobre. E para a juventude, a energia da pista de skate e a tranquilidade da Praça da Maçã. E claro, o Pier, o melhor palco para o espetáculo diário do sol que se despede. Chegamos ao Balneário Alegria, um refúgio natural, lar do Monumento Farroupilha, que reafirma a essência guerreira de Guaíba. Guaíba é história, fé, cultura e um horizonte que inspira. Um lugar para amar, para contemplar e para sempre voltar. Guaíba, onde o Rio Grande nasceu. E nós estamos de volta, como eu falei, um intervalo muito rápido e vocês puderam acompanhar aí mais informações sobre a cidade de Guaíba e muito legal isso tudo que a gente acabou de ver agora aqui. E a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui e Letícia, eu vou recomeçar contigo para a gente explorar um pouquinho mais da questão do turismo rural e do apoio que a Prefeitura, através da Secretaria, da Agência de Desenvolvimento, dá para o produtor rural que é dali do município. Fala para a gente um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. Certo. A gerência do agronegócio conseguiu a patrulha agrícola, onde a gente consegue oferecer os equipamentos para que os proprietários das propriedades consigam trabalhar nas suas terras, né? Então, a gente consegue fazer essa parte e facilitou bastante para que eles possam, num período muito mais curto, por exemplo, tratar a terra, uma série de coisas nesse sentido. E, além disso, também, nós temos o SIM, que é o Sistema de Inspeção Veterinária que está sendo desenvolvido na cidade. Então, são vários pilares, né, que não aconteciam e com o olhar da gerência de agronegócio a gente está conseguindo evoluir bastante no município. Tem os cursos de qualificação também para os donos das propriedades que querem começar a participar do turismo rural. Então, a gente consegue, em parceria, explicar desde o pequeno proprietário, né, o que ele precisa para receber um visitante, né, como que ele recepciona, a estrutura que ele precisa para que a propriedade dele possa oferecer uma experiência realmente para o munícipe, né, para quem vem de fora conhecer um pouquinho mais do turismo rural. Que legal isso, Letícia. E eu vou te fazer uma pergunta específica com relação a isso. Qualquer produtor rural está habilitado para receber esse apoio da Prefeitura? O que ele precisa fazer? Aquele produtor rural que talvez não saiba que isso, ou ele até sabe, mas ele imagina que isso não é para ele. O que ele precisa para receber esse apoio, para ir lá na agência? Como é que faz? Certo. Na verdade, a gerência do agro, ela faz um trabalho de visitar os proprietários, né, as propriedades. Então, a gente tem um cadastro lá de todas as propriedades e dentro das nossas possibilidades a gente vai conversando de forma individual e quem tem interesse pode procurar a agência, a gente vai fazer uma análise, vai conversar, vai analisar a situação e vai dar todo o suporte de conseguir dar condições, né, de organizar para que ele possa também aumentar a sua renda, para que ele possa... É um dos objetivos principais. Exatamente. Também. É importante isso. Para o desenvolvimento, a gente precisa, né, conseguir dar condições para essa propriedade poder trabalhar, vender os seus produtos, né, aumentar a renda, gerar emprego também na parte rural. Legal, é isso é desenvolvimento, né? Sim. Nada mais do que isso, é proporcionar, né, para o munícipe, né, para quem é de Guaíba, se desenvolver, né, com o apoio do poder público e esses recursos vão ficar nas cidades e vão dentro da cidade e vão fomentar cada vez mais. Então, teoricamente, todo produtor rural ele está habilitado para receber com isso. certeza. Basta ele procurar a agência ou, né, em algum momento, a própria agência vai bater lá na propriedade dele e vai dizer, olha só, a gente está vindo aqui para isso. Exatamente. Que legal. Isaac, vamos continuar falando um pouquinho dos eventos. Vamos falar um pouquinho mais porque a gente está próximo agora aqui
Eu sei porque é o aniversário da minha filha nasceu no 20 de setembro. Olha só. A gente está falando de 45 dias para as comemorações da Farroupilha, né? Vamos falar desse evento especificamente? Bom, como a gente já vinha falando, o sarandeio para a gente já começou, né? Me explica, sou leigo, o que é o sarandeio? Para mim que não faço ideia do que é o sarandeio. O sarandeio Farroupilha é a tradicional Semana Farroupilha, Tá. né? Onde a gente deu uma roupagem diferente, esse nome, né, é diferente, né? Que tem que leva para essa visão de movimentação de pessoas, é um sarandeio de pessoas, é um sarandeio de ideias, é um sarandeio de ritmos, né? De paixões, né? Então a gente tem o sarandeio, essa deve ser a quinta ou sexta edição dele já, né? Começou na gestão Marcelo Maranata e Claudinha, a primeira gestão deles, e de lá para cá a gente vem analisando cada ano que passa para ver o que a gente pode melhorar, né? Dentro das condições do contexto cultural, dentro das condições do município, dentro das exigências dos tradicionalistas, dos nativistas, o que a gente pode fazer para melhorar e deixar o evento mais com a cara da nossa cidade, né? E menos como um copia e cola de outros eventos de outros lugares, né? Tu me fizeste a pergunta sobre o acampamento Farroupilha, né? No nosso sarandeio a gente não tem uma área do acampamento Farroupilha. Alguns vão para lá e acampam, tem espaço, o parque é grande dentro de um dos CTGs, né? Mas a gente privilegia a circulação pelos piquetes. Cada um dos CTGs, DTGs, tem um piquete dentro desse parque maior, dentro do CTG Gomes Jardim, né? Onde eles dão oficinas, fazem exposições geralmente ligadas à temática do ano, né? Definida pelo MTG. Né, e a gente gira as pessoas mais ao redor disso, né, das oficinas e da parte cultural, né, encaminhando sempre para a noite, onde tem os grandes shows, né, que geralmente entra à madrugada. Né, esse ano, né, o ano passado a gente já tinha feito uma experiência de ter dois sarandeios descentralizados, né, um na zona rural do município, mais próximo da zona rural do município, né, e outra mais para a zona sul do município, levando mais para perto das pessoas um grande evento, né, para contemplar o máximo de pessoas e servir como um esquenta para o grande evento na Semana Farroupilha. Né? Esse ano a gente mudou um pouquinho de estratégia, em vez de ser 2, a gente vai fazer em torno de 10 eventos, né, em cada uma das instituições, para que a gente possa, através disso, valorizar aqueles espaços, as pessoas que trabalham e vivem aquele ambiente, e trazer novas pessoas, fazer com que os CTGs se visitem, né, que um vá na casa do outro para ver como é que está funcionando lá, né, ajudar a movimentar aqueles espaços. Então a gente já vem no esquenta já pelo menos 4 ou 5 finais de semana, né, proporcionando esses shows descentralizados, que vai culminar ali numa semana de em torno de 5 dias do nosso sarandeio, né, junto com a ocupação do sítio histórico, que daí sim a semana inteira vai dar 7, 8 dias, com bastante oficinas, com bastante movimentação do que tem de mais próximo, né, da nossa raiz, que é o nosso sítio histórico, que é da onde emana boa parte da nossa história que a gente propaga para o Brasil inteiro. Né? Iguaíba é o berço da Revolução Farroupilha, reconhecido por lei, né, já há mais de 10 anos. Né? E a gente está lá para mostrar essa beleza da gente, que não é uma beleza de uma semana, está lá disponível o ano inteiro, né, e se modernizando na medida do possível. Criando estruturas, sendo desenvolvidas para que as pessoas consigam chegar lá de forma mais tranquila, né, acessos e tudo isso. E de novo, eu vou te fazer uma pergunta de quem desconhece, né? E me perdoe a população de Guaíba, né? A GAF, de eu não conhecer uma cidade tão bem e tão próxima da gente. Quando tu fala no sítio histórico, fala um pouquinho mais para mim. O que é o sítio histórico de Guaíba? O que tem lá? Vamos falar sobre isso. Em suma, o sítio histórico ele engloba praticamente metade do centro da cidade de Guaíba, né? Mas quando a gente está falando de Revolução Farroupilha, está muito voltado para a região da Casa de Gomes Jardim, onde a gente tem na frente o Cipreste Farroupilha, né, que segundo a nossa história foi de onde o Bento Gonçalves, o Onofre Pires e o Gomes Jardim ficaram observando Porto Alegre para entender o melhor momento. Privilegiada, né? Quando eles podiam dali. Que eu acho que a parte, desculpa te interromper, claro. É a parte mais alta de Guaíba, né? É a parte ali da região central, sim. Né? A gente tem no interior uns morros um pouco mais altos, mas estrategicamente é o melhor lugar, né, de observação para eles naquela época. Eles tinham uma visão de 360 graus em direção à campanha, em direção à entrada do rio, né, a própria capital, né, e a parte norte do estado. Então eles tinham uma visão privilegiada dali. E foi ali do sítio histórico que eles observaram a movimentação das tropas, né, imperiais, né, e sentindo a oportunidade, eles vislumbraram como que atacariam e tomariam Porto Alegre a partir da nossa Praia da Florida, onde a gente também tem o marco, né, Farroupilha, que foi da onde eles saíram, né, 60 cavalarianos, vamos dizer assim, cruzaram o rio e foram atacar Porto Alegre aqui na região da Ponte da Zenha. Que legal isso. E tem Guaíba, de novo, né? Vou te fazer uma pergunta aqui que para ti ela deve ser óbvia,
recebe a chama crioula? Quando que acontece essa simbologia da chama crioula? Sim, além da chama crioula que passa pela cidade, né, a gente também tem a chama do milênio, que foi acesa no início desse milênio que a gente está vivendo agora, né, e uma das funções da minha equipe do Museu do Gaúcho, que fica no Centro Histórico, é manter essa chama acesa. Ela né? tá... Ela está acesa, ela é usada para acender a chama crioula do município. Olha só que legal. Né? Então tem toda essa mística ao redor da nossa chama. Né? Então é um lugar que é de peregrinação, eu digo que é a meca do gaúcho, é Guaíba. Né? Não tem como tu ser um tradicionalista que propaga essa história sem ter visitado pelo menos uma vez a Casa de Gomes Jardim, que é um patrimônio histórico tombado a nível nacional. Né? Foi uma casa que foi toda recuperada, restaurada no início dos anos 2000 também. Né? E até hoje continua aberta, ela é a memória também do nosso tradicional festival de música, a Recoluta da Canção, né? Que fez sucesso dos anos 70, 80, 90 e até hoje ainda reverbera na cidade. Então é um ponto onde a gente tem lá o seu guia, Dona Iris, né? Que já estão quase nos 90 anos, né? Que eles são o nosso oráculo para saber a história do município, né? E as relações da gente com a Revolução Farroupilha e outros tantos fatos importantes que transitaram pelo nosso município. Que legal, Letícia, falando da questão do desenvolvimento, a gente viu ali em um dos vídeos falando sobre o mercado público, sobre as charqueadas, né? Tem projetos de recuperação disso? Como é que a Secretaria de Desenvolvimento, em parceria com a Cultura, está desenvolvendo isso? Vocês me falaram um projeto específico e se não era para eu falar, agora já foi. Com relação ao mercado público, né? De algo legal ali para que ele se torne um espaço em que as pessoas possam voltar a circular entre ele e dentro dele. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. O mercado público tem um projeto de revitalização, onde a intenção é de fazer que seja uma parte gastronômica da cidade, para que seja um centro gastronômico. E ele fica em frente ao catamarã. Então, ele é um local importante ali de receber as pessoas para que elas possam desfrutar deste local, onde vai ter uma série de restaurantes, onde as pessoas vão viver uma experiência, né? Comer comidas específicas, né? Comidas tradicionais, exatamente. Que legal isso. E o município está num processo de captação de recursos, né, através de investidores estrangeiros, né, que vão aportar recursos no município para que a gente possa fazer obras de resiliência, mas também de revitalização de toda a nossa orla, né, pensando em toda essa turbulência climática que a gente vem vivendo nos últimos anos e que tende, né, a se repetir. Então a gente está se preparando ao mesmo tempo que captando para se defender das águas, mas também valorizar aquele espaço que é um espaço único, como eu já havia, né, comentado antes aqui. Então, a nossa revitalização ela pretende ir desde ali do catamarã, né, fazendo toda a orla, né, chegando até o Saladeiro, né, o antigo Matadouro São Geraldo, que é essa parte das charqueadas, né, que, embora ele seja que é lá na curvinha já, né, acabando a orla, ele é um prédio, né, de propriedade privada, mas que a gente tem parceria com eles através de aluguel do espaço para que a gente possa ocupar com ações culturais, né, e está nesse namoro para ver o que a gente consegue fazer, né, para desenvolver, né, assim como a gente tem a ilha, né, a Ilha da Pólvora aqui no meio do caminho entre Guaíba e Porto Alegre. Atualmente, né, a responsabilidade sobre a ilha está conosco, está com Guaíba. Olha só, não sabia né, a gente vem trabalhando na limpeza, na elaboração de projetos de revitalização daquele espaço. É mais um ponto turístico. É mais um lindo ponto turístico. Histórico, né? Histórico, muito importante, né, para diversos prismas da história do nosso estado, né, e também está dentro do vislumbre, né, do turismo e da cultura, do turismo cultural, né, que esse espaço também possa ser revitalizado. Está dentro do grande projeto de revitalização da orla, a gente também criar um museu na ilha, de uma maneira que mantenha a memória e conte a história desse espaço tão interessante, né, e sui generis aqui na nossa região. Né. Que legal. Tu consegue falar um pouquinho sobre a história da ilha? Por que Ilha da Pólvora? Ali são diversas possibilidades de discurso sobre a ilha. A mais conhecida é que ela era um ponto para guardar munições, né? Então ela ficava estrategicamente bem colocada ali. Né? Depois ela foi passando por uma série de outras funções, transformações, chegou a ser um lugar de pesquisa veterinária e botânica. Né? Então ela foi sendo utilizada de diversas formas até ela ser desativada, né? E hoje em dia a gente está com ela ali louca para ser reestruturada. Né? O tempo da enchente, né, causou diversos transtornos nela. Né? Então o que a gente conseguiu andar um pouquinho, agora a gente tem que voltar atrás. Né? Fazer laudo de algumas estruturas que continuam lá, né? Para ver o que a gente pode reaproveitar daquilo ali, o que pode mexer, o que não pode mexer. Né? Mas é um espaço interessante, né, no meio do caminho das duas cidades e que vale a pena, né, quem tem a oportunidade de pisar ali acha que é um lugar mágico também. Né? Que legal isso.
E aí o Isaac ajuda a Letícia, se não for especificamente do desenvolvimento. A gente está falando aqui do acampamento Farroupilha, não, do sarandeio, das festividades Farroupilha e de todos os eventos que estão sendo preparados lá. Eu quero participar. Como é que eu faço? Obrigatoriamente eu tenho que ser de Guaíba, não? Eu quero ou levar o meu negócio para lá, ou quero só participar, quero estar lá, quero ir nos CTGs. Como é que faz para fazer parte desses eventos? Os empreendedores que querem participar, normalmente a gente prioriza as pessoas que são da cidade de Guaíba, né? Mas eles podem fazer contato conosco sim para participar. Então é isso. No Sarandeio do ano passado tinha uma banca de docinhos, esses docinhos tipo docinho de Pelotas, docinho de festa, eles, se eu não me engano, eles eram lá do litoral. Né? E eles fizeram o maior sucesso na feira ali, aquela banca deles não parou o dia inteiro, né? Legal. Então são diversos, a gente abre essa oportunidade, né? Me corrija se eu estiver errado, colega, né? Para que os de casa primeiro ocupem o espaço, né? E o restante do espaço a gente abre para o que não tem no município, né? Para que a gente possa oferecer uma gama, né, interessante de atrativos, que a pessoa vai para lá, vá para ver o show lá do artista tal, mas também vai lá ter uma experiência gastronômica diferente, um churrasquinho diferente, um X diferente, né? Isso que está sempre na nossa, né, na nossa coisa de gaúcho, né? A gente gosta de um X, a gente gosta de um churrasquinho, a gente gosta de tomar alguma coisa diferente. Então os nossos eventos eles vão sempre nesse sentido assim de privilegiar os nossos, mas abrir espaço para o diferente, para que até possa contaminar os nossos, para que eles também pensem fora da caixinha, né? Fora da caixinha. E o espaço, te cortando sobre o artesanato também, né? Nós temos as artesãs do município, que é um grupo grande, também tem a parte dos 60+, as empreendedoras, que têm mais de 60 anos também, que nestes momentos, na verdade, em todos os eventos do município, essas pessoas conseguem participar. Então é uma forma da gente também fomentar o negócio para outros prestadores de serviços, né? No Sarandeio a gente também abre espaço para agricultura familiar. Legal. Na Olifeira também, né? Agricultura familiar, artesanato. Mas é aberto para isso. Vou lá, eu quero, sei lá, fazer um churrasquinho gourmet diferente. Eu procuro agência, qual é o passo? O que a pessoa Vai na faz? Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, nos procura para verificar qual que é a forma que vai ser feito. Por exemplo, na Olifeira a gente faz um edital, né? Para poder chamar as pessoas que são interessadas. A gente faz um sorteio, dá publicidade para as pessoas, mas procurando a agência a gente passa todas as informações. E, por exemplo, vai ser feito por edital de novo? Isso já existe? Não? Como é que está nesse momento isso? A Olifeira, sim. A Olifeira, normalmente, todos os anos é feito por edital. Vai ser a 5ª edição, né? E é feito um chamamento para quem quer trabalhar com food truck, por exemplo, quem tem algum tipo que vai comercializar alguma coisa. Que legal isso. E quanto que é a Olifeira? Olifeira começa dia 14. Dia 14 é o aniversário de 100 anos do município e ela vai emendar junto, né, fazendo tudo indica que sejam 5 dias esse ano, né? Projeto. Legal. Vamos falar sobre essa comemoração dos 100 anos de Guaíba. O que a gente pode esperar disso? O que está sendo preparado? O que já pode ser dito? Né? Como é que está essa estrutura aí do município para essa comemoração tão legal? É bem interessante a tua pergunta. Né? Enquanto secretário de Cultura, né, o que eu pretendo, né, junto com a administração municipal, junto com a nossa prefeita Claudinha Jardim, é que a gente faça as pessoas se reapaixonarem pelo município. Né? Como toda cidade, né, todo habitante, né, de qualquer cidade, né, a gente sempre tem um olhar muito mais criterioso e até obsessivo, né, em cima do município da gente. Parece que nunca está bom o suficiente, parece que sempre a grama do vizinho é mais verde. É mais verde, né? Lá no município tal é assim, no outro município é assim. E a gente perde a capacidade de enxergar o que tem de bom no nosso município. Né? E o nosso município é formado por gente inteligente, gente criativa, gente trabalhadora, né? Como boa parte dos municípios, né, do nosso país, como todos os municípios do nosso país, né, é formado por essa base de gente criativa, que o brasileiro é criativo, né, e é trabalhador. Né? O que falta, muitas vezes, é a gente se apaixonar, né, pelo lugar da gente. A gente sempre pensa longe, né? Que quando a gente recebe visitantes, Guaíba recebe muita gente, muito turista. No Museu do Gaúcho a gente tem um livro de visitas que a gente tem gente de Tóquio, sabe? A gente tem gente da Romênia, a gente tem gente de lugares inimagináveis. E que se encanta. Que se encanta e chegam ali e dizem, nossa, que lugar interessante esse lugar aqui. Né? Os próprios gaúchos da região metropolitana precisa conhecer a cidade como uma opção, né? E os 100 anos
abre essa possibilidade da gente, enquanto munícipe, enquanto cidadão da cidade, enquanto guaibense, se reaproximar e se reapaixonar pelo município, mas também virar uma espécie de relações públicas no município, sabe? Eu tenho orgulho de falar para fora, né, o quanto que a minha cidade é magnífica. Então, o nosso centenário ele passa por essa reaproximação, né, passa por uma série de ações culturais, de desenvolvimento, né, que envolve a educação também, né, projetos voltados para a educação cultural, para a educação patrimonial, né, que é o que vai dar base. Essas crianças de agora são as que vão contar os próximos 100 anos. Né, é quem vai falar que existiu uma Letícia, que existiu um Isaac, se a gente fizer direitinho o trabalho da gente. Né, mas também a gente pensa, né, a gente está preparando um grande evento para a abertura desse centenário. A gente já deu uma queimada na largada. Assim. A gente começou a comemorar os 100 anos no 99. A gente fez um grande evento, distribuiu o bolo para a população. Um grande show, foi lindo, lindo, lindo. Né? Então a gente já se antecipou e já começou a comemoração dos 100 anos, entre o 99 e o 100. A ideia agora é manter o fôlego para chegar no 101, né, com essa mesma vontade de comemorar e mantendo a população engajada. Né? Eu comentei que a gente instituiu um comitê municipal, né, para trazer a população para perto, para que ajude a gente a ampliar o olhar sobre essa comemoração dos 100 anos, para que não vire algo puramente institucional e a gente perca o romantismo da data, né, porque é um momento romântico também. Né, e isso tem funcionado relativamente bem, né, as pessoas têm participado bastante, né, o Conselho de Cultura tem chegado junto também para ajudar a compor essas ideias e ampliar a nossa visão, né, enquanto gestor, né, sobre as diversas possibilidades de fazer um centenário que as pessoas se lembrem, né, e que possa daqui 100 anos ainda ser notícia nas nossas comemorações. Que legal, Isaac. E a gente está indo para o final do nosso programa. Como eu falei para vocês, passar muito rápido, né? A gente teria muito mais coisas para falar aqui e eu quero deixar aqui a minha satisfação que tudo isso que vocês trouxeram aqui é uma administração competente e democrática. É isso que eu acredito, né? Eu como pessoa, é isso que eu acho que é importante e muito feliz que Guaíba está passando por esse processo de desenvolvimento em conjunto de poder público e da sociedade, porque o poder público ele trabalha para a sociedade. E se neste momento Guaíba tem comandantes que entendem isso também, só tem a ganhar a cidade. Isaac, eu queria que tu deixasse uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo, para as pessoas de Guaíba, né, depois eu vou pedir o mesmo para a Letícia e, obviamente, depois eu vou fazer um encerramento aqui, falar dessa possível parceria, que eu já sei que ela vai acontecer e a RS Play vai trazer tudo isso que o Isaac, que a Letícia trouxeram aqui para a gente na nossa programação e principalmente no Cidades em Movimento. Isaac. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, o acolhimento aqui mais uma vez, né, é importante falar isso. Né, dizer que Guaíba está com as portas abertas, né, para receber a RS Play e todos os cidadãos do estado, de fora do estado, que queiram conhecer a nossa história. Né, é uma cidade que vem se modernizando, é uma cidade que agora, né, com 100 anos, a gente tem a primeira prefeita mulher, então a gente tem um olhar diferente, né? Um olhar que é da mulher, que é da mãe, mas também é da gestora competente, né? E sensível às necessidades da nossa comunidade, né? Da nossa cidade. Né? Dizer para quem for visitar a cidade, quem é de lá, e que empenho não falta para que a gente construa uma Guaíba cada vez melhor. Né? Toda cidade tem os seus desafios a serem superados, né? E Guaíba não é diferente. Né? Se for para a Alemanha, vai ter cidades precisando também, né, melhorar em alguma coisa, e a gente está aqui para construir, de peito aberto, felizes por estar servindo a nossa população, dentro de um governo, como tu mesmo salientou, extremamente democrático, né, aberto ao diálogo e que procura, dentro das suas possibilidades, entregar os melhores serviços para a comunidade inteira, né, marcando esse momento presente, mas também sempre pensando no futuro, né, e o que vai ser de Guaíba nos próximos 100 anos. Que legal. Letícia. Da mesma forma, agradecer o convite, agradecer o acolhimento, né? E essa possibilidade de a gente poder contar um pouquinho mais da nossa cidade, convidar as pessoas para conhecerem a cidade, convidar as pessoas para participarem dos nossos eventos, né? Guaíba está de portas abertas, as empresas que tiverem interesse de se estabelecer na cidade também, né? Conhecer os incentivos, né? Trocar uma ideia, verificar se o município tem condições de receber e de auxiliar. A gente está de portas abertas para conversar, para trocar uma ideia. E é isso, agradecer realmente essa possibilidade de fazer esse convite. Que legal. Isaac, Letícia, eu que agradeço vocês por estarem aqui comigo, né, no nosso programa número 1, né, retomando Cidades em Movimento. É um projeto que a RS Play já tinha, né, e eu estou muito feliz, né, orgulhoso não é a palavra certa, mas ela é a palavra certa, de hoje estar à frente desse projeto e feliz por receber vocês como primeira
a prefeitura que veio aqui trazer tudo isso, né? E vocês não vieram aqui trazer isso para mim, vocês vieram aqui trazer isso para a população de Guaíba e para todos os gaúchos, né? Essas coisas tão legais para que as pessoas cheguem até o município, né, e vão conhecer. E eu quero especificamente agradecer a prefeita Claudinha Jardim, muito obrigado, né, por ceder, né, o Isaac e a Letícia para virem aqui conversar comigo. O espaço de vocês, né, a casa está sempre aberta para vocês e com certeza eu e a equipe da RS Play vamos estar nesses eventos lá junto com vocês, divulgando ainda mais que esse é o objetivo do Cidades em Movimento. Eu quero te agradecer por estar comigo e com o Isaac e com a Letícia aqui nesse Cidades em Movimento, e a gente vai trazer muitas outras informações, não só de Guaíba, mas de outros municípios também, que já confirmaram que vão estar aqui com a gente. Muito obrigado pela tua audiência e nós nos encontramos no próximo Cidades em Movimento. Histórias que inspiram, cidades que crescem, cultura, turismo e as pessoas que constroem o futuro dos municípios. Em entrevistas com prefeitos, secretários de cultura e lideranças locais, o Cidades em Movimento apresenta as iniciativas que valorizam cada região e fortalecem o Rio Grande do Sul. Cidades em Movimento, com Márcio Lima.